amigo, minha amiga, ligados aqui no canal do Gol. Estamos chegando nessa terça-feira, dia 8 de julho de 2025, dia de semifinal de Campeonato Mundial, dia de Fluminense e Chelsea se enfrentando no MetLife Stadium em Nova York. E nós temos aqui uma partida que, lógico, está mexendo com o coração de todos os brasileiros. Afinal, o Fluminense é o representante do futebol brasileiro lá. Não estou dizendo que o torcedor brasileiro tem que torcer para o Fluminense, mas quem não torce para o Fluminense está torcendo contra, então tem alguma simpatia, não tem problema nenhum, mas é o representante. São 3 times europeus e o Fluminense nessa disputa. Está aqui ao meu lado Eduardo Massa. Tudo bem, Massa? Tudo bem. É interessante, né, nós vermos um time brasileiro nas semifinais, porque nós não esperávamos, né? Quase ninguém esperava que um brasileiro fosse chegar tão longe, né? Os cruzamentos ali, quando você fazia ali as previsões, indicavam clubes ali nas quartas de finais. Até as quartas de finais todo mundo confiava, né? Quando chegou o Fluminense, inclusive, que é o time mais desacreditado dos 4, porque é o time que tem o menor orçamento também, chegou já nas quartas de finais e as pessoas imaginavam que ia enfrentar o Manchester City. E veio o Al Hilal e o Fluminense passou mais uma vez, né? Então tá aí, vamos ver se o Fluminense surpreende mais uma vez. Novamente o Fluminense é um azarão do confronto, né? Foi contra a Inter, foi um pouquinho menos contra o Al Hilal, mas foi também, porque o Al Hilal é um time bilionário, né? Isso. E um time muito bom. E agora volta a ser contra um Chelsea, que também é azarão. Porque acho que o Chelsea também não esperava estar ali. O Chelsea encarou esse Mundial um pouco como uma pré-temporada mesmo. Chegada de novos jogadores, fazer experiências ao longo da competição. E chegou mais longe do que se esperava. E agora, com certeza, eles olham para esse jogo e pensam, só falta um passo para a final. 2 passos para um título inédito, um Mundial, primeira Copa do Mundo de Clubes, né? Não um título inédito no sentido... O Chelsea já ganhou o Mundial. Mas não nesse formato, né? Isso. É diferente, com toda certeza. E você falou até de ir mudando conforme foi passando o tempo, inclusive com a chegada de jogadores. João Pedro chegou e 2 dias depois estava jogando também. Até tem essa característica diferente no Mundial do jogador entrar no meio do campeonato. E eles fizeram essa experiência com o Delap e agora devem entrar com o João Pedro, né? E vamos lá, a verdade é que João Pedro ou Delap aumentou o poder ofensivo do Chelsea ao longo desse Mundial. O Chelsea que chega hoje para enfrentar o Fluminense tem que ter atenção a isso, é melhor do que o Chelsea que perdeu para o Flamengo no segunda rodada da fase de grupos. E a motivação também é outra, porque a motivação numa fase de grupos é sempre, né, diferente, né? Você sabia a fase ali... de grupos tem que passar de fase. A questão é essa. Importante. Passou depois disso, porque não dá nem pra projetar, não, porque você ficar em primeiro, você foge de tal, porque às vezes não foge. Às vezes o time tem um tropecinho e fica em segundo e acaba indo para um lado diferente, né? O PSG, por exemplo, aí muda completamente a chave, então o próprio Flamengo, né? O próprio Flamengo contra o Chelsea, venceu o Chelsea e acabou punido por isso, porque pegou logo de cara o Bayern de Munique, né? Então, isso acontece. Essas Copas também têm esse quesito sorte, os cruzamentos, né? O Fluminense deu alguma sorte, por exemplo. Não pegou a Inter de Milão, que é um dos grandes clubes. Atual vice-campeão. Atual vice-campeão, chegou em 2 finais, não vem no melhor momento, mas é um time que chegou a 2 finais de Liga dos Campeões nos últimos anos, então não é um dos grandes da Europa, né? Mas ia pegar o Manchester City, se tudo que estava previsto seguisse como previsto, ia pegar o Manchester City. Então o Fluminense, teoricamente, ia pegar um grupo também bem difícil, né? Um cruzamento com a Inter, depois com o Manchester City. Pegou com a Inter não jogou bem, e depois pegou o Al Hilal, que conseguiu colocar 4 gols no Manchester City, mostrando que o Manchester City também tinha problemas para esse Mundial, né? E aqui a gente nunca vai desmerecer nada, falar que a campanha é fácil, que foi muito tranquilo, porque é aquela coisa... Não interessa. O Fluminense só podia ter ganhado da Inter de Milão e do Al Hilal porque enfrentou a Inter de Milão e o Al Hilal. Não tem como ganhar do Real Madrid se você vai enfrentar a Inter de Milão. Né? E se a prova é fácil, você tirou 10, não interessa.
É 10. Exato. E nenhum jogo foi fácil, né? O Fluminense Sim. contra a Inter de Milão, acho que surpreendeu muito a Inter e teve um primeiro tempo muito forte. Contra o Al Hilal, foi um jogo equilibrado o tempo praticamente todo. Acho que ali pesou um pouco. Primeiro, o Fluminense foi melhor nos momentos decisivos, soube decidir, né? Com um belo gol do Martinelli e depois o Hércules. E também o fato do Al Hilal ter uma certa dificuldade no banco, porque eles já chegaram desfalcados de jogadores importantes. Parece que tinha uma certa crise lá, né? A gente percebe isso na saída ali, porque agora tá querendo mandar todo mundo embora, então eu não sei como é que tá o pessoal comemorando lá aquela bolada que eles ganharam por eliminar o Manchester City, mas na sequência é eliminado e aí já tem lista de dispensa, o Malcom sai e tá rachado com diretoria, então quer dizer... Esse Mundial, às vezes, tem cara de estadual, né? Todo mundo diz que, não, principalmente os europeus, né? Não, nós não nos importamos muito com isso, aí perde, é demitido. O Porto teve técnico demitido, né? A Inter de Milão já falaram até em cair o que... o técnico chegou agora e já... E depois o Al Hilal é uma barca de jogadores, né? Que talvez deve sair. Os europeus estejam experimentando o estadual experience, né? Estão lá vivendo o que é essa mudança, essa pré-temporada que não vale nada, o que vier tá bom, mas na hora que não vem, aí eu queria. Exatamente. E para os clubes grandes é aquilo, né? Eles têm que ganhar. Se não ganhar, é vergonha e fica feio, né? O torcedor já começa a questionar. Aliás, essa questão da vergonha é até interessante porque a gente muitas vezes não tem ideia do que se passa fora do Brasil. O futebol europeu acompanha-se muito, mas futebol africano, futebol asiático não se acompanha. E fica muito claro o contrário, né? Tivemos a entrevista do Enzo Maresca na segunda-feira, na véspera desse confronto, e aí ele foi lá falar que o Chelsea tinha jogado muito, e olha só quantos jogos o Chelsea fez, e olha aí quantos jogos o Fluminense fez. E aí no período de um ano o Fluminense tem bem mais, aliás falou 70, e são 75 jogos que o Fluminense fez no último ano. No último ano, né? Então... e nesse ano o Fluminense tem mais de 40 jogos, o Chelsea tem 30 em 2025. Quer dizer, não dá para dizer que tem alguma vantagem para um lado ou para o outro, porque por mais que o Fluminense tenha tido umas férias em dezembro, né, no meio do caminho ali, fez mais jogos nesse ano do que a equipe do Chelsea. Sim, e o Fluminense e o Chelsea têm uma coisa em comum. Quando nós pensamos nessa maratona de jogos, o Chelsea estava na Conference League. O Chelsea podia jogar com o Sub-20, né? E o Fluminense na Copa Sul-Americana, esse início de temporada nosso, também poupou jogadores. Então é relativo, né? O que não tem no futebol europeu, que tem no Brasil, é esse calendário... Na Inglaterra o calendário também é bem desgastante, né? Mas é esse calendário desgastante com viagens né, incluídas e... viagem na Inglaterra é muito mais tranquilo do que viajar. Muito, não, nossa, a questão, reclamar de calendário contra time brasileiro, soa mal, porque os times brasileiros... vocês jogaram 10 jogos do brasileiro. Ok, mas se o técnico é demitido depois do estadual, se não fizer um bom estadual, né? O Fluminense, por exemplo, não ganhou o estadual, o Mano Menezes depois caiu, né? Então é isso. O estadual não vale nada, mas se você não jogar com tudo... Você derruba treinador, você tem torcida no estádio cobrando, você tem até às vezes indevidamente invadindo centro de treinamento. A pressão é muito grande, A pressão é imensa, né? Eles não estão acostumados com isso, né? E a viagem, até pelo Brasil ser um país de dimensões continentais, a gente percebe muitas coisas, até a questão do clima, né? A viagem. Então você, em São Paulo, semana passada mesmo, estava escrevendo o jogo do Vila Nova, na Série B. E São Paulo, aquele frio tremendo, recorde, caindo neve no sul do país, e aí tendo pausa para refrescar em Goiás, porque estava muito complicado. Então esse é um detalhe que é bem grande, que a gente precisa, claro, levar em consideração. Vamos falar mais um pouquinho do jogo aqui, deixa eu colocar na tela as prováveis escalações aqui, tá? Essa aqui é a prévia, você encontra lá no nosso site, tá? No gol.com.br, tem lá toda a nossa prévia, você pode conferir direitinho até onde assistir, e nós temos lá o campinho com a formação
temos essa dúvida, acho que é o ponto principal aqui no time do Fluminense, que é essa defesa, o sistema com 3 zagueiros, porque tem um desfalque, né? O Freitas está fora dessa partida, e a tendência é que seja mantida o sistema com 3 zagueiros. O Renato Gaúcho tem mudado muito o time ao longo do Mundial de Clubes e tem tido sucesso. Quando começou contra o Borussia Dortmund, que foi um bom jogo do Fluminense, devia ter até ganhado aquele jogo, se tivesse maior qualidade ali na hora de finalizar, ganharia aquele jogo. Jogou sem os 3 zagueiros, tá? Mas o que ele tinha? Ele tinha ali pelo lado do campo o Canóbio para fechar também, ou seja, e o trio de marcação que ele manteve. Ele não tem usado o Ganso, que era titular no Fluminense, ele não tem usado. Por quê? Porque ele sentiu que nesse nível competitivo vai ser muito difícil ele usar o Ganso, ou se usar o Ganso provavelmente vai ser se precisar para um lugar do Arias, né, para ter alguma criatividade ali, mas não para jogar os dois juntos. Por quê? Porque o Arias muitas vezes está desgastado no fim do jogo, e é o principal jogador do Fluminense com certeza absoluta, e se jogasse junto com o Ganso, a gente teria ali uma perda de intensidade muito grande na marcação, né? Esse esquema com 3 zagueiros funcionou de forma espetacular contra a Inter de Milão. A Inter de Milão foi surpreendida. Contra o Al Hilal funcionou bem, mas já não teve aquele impacto. Mas funcionou muito com o Freitas, né? Com o Freitas, que é um zagueiro canhoto e que gosta de sair um pouco com a bola. E o Inácio também. Então você tem 2 zagueiros que cumprem essa função de subir para o corredor, porque senão o time perde completamente a capacidade ofensiva, porque esse meio campo com o Bernal e com o Nonato e o Hércules é um meio campo que não tem muita criatividade. O Bernal certamente não é um jogador criativo, o Hércules é mais um jogador de infiltração, ele quebra linhas e aparece ali para fazer gol. Vou dar um exemplo com um estilo do Paulinho, como fazia na seleção e no Corinthians. É mais esse tipo de meia central ali que ocupa espaço e depois sai de forma vertical. E o Nonato tem sido usado mais avançado até. Para quê? Para marcar sob pressão. Quando o Fluminense marca sob pressão, o Nonato tá ali, é um jogador que faz tudo direitinho, né? Não é um jogador brilhante, mas não é um jogador brilhante, principalmente na criação de jogadas. Então o Fluminense depende muito do Arias para criar as jogadas. Esse esquema dá um pouco mais de liberdade pro Arias, mas depende muito desses 2 zagueiros subirem, o Inácio e o Freitas. E a grande dúvida é, quem que ele vai colocar no lugar do Freitas que não joga hoje? O René vai ser ousado, é uma questão bem ousada, porque aí ele pega o Gabriel Fuentes e coloca na esquerda, é um jogador que é ofensivo, um lateral que é ofensivo, e o René vai ter que fazer esse papel mais de defesa, né? E vai fazer uma dobradinha ali que vai tornar esse setor problemático, explorando o Malo Gusto, que é dos pontos fracos ali. De mau gosto mesmo. Mas é um jogador de seleção também, eu acho que mas é um dos pontos fracos ali. As laterais são um dos pontos fracos do Chelsea, né? E o Fluminense não tem velocidade pelas laterais com essa formação para explorar isso, né? Nesse caso, a dobradinha René e Gabriel Fuentes pode resolver esse problema de um lado, né? Do outro, o Hércules fazendo as infiltrações ali pode ser um problema, né? Agora, isso aqui é um problema também, né? Pedro Neto, o Cole Palmer e o João Pedro aqui promete dar uma... O Pedro Neto fez um bom jogo contra a equipe do Palmeiras também, boas jogadas, criando, conseguindo fintar bastante e prometendo atacar bastante justamente esse lado aqui, né? Que é do René e do Fuentes, né? O Pedro Neto vai dar muito trabalho, e o Cole Palmer, se tiver espaço, é o jogador que pode decidir. Mas eu acho que o que faz diferença nesse Chelsea, principalmente em relação ao que pegou o Flamengo, é ali no ataque, né? O ataque, o Nicolas Jackson é um jogador que só se encaixa no Chelsea e quando o jogo muito aberto, né? Quando o jogo de velocidade, né? O João Pedro já traz uma dinâmica completamente diferente. Ele consegue ser um ponto de referência ali no ataque. Ele tem força física, ele é alto, tem 1,80 m e alguma coisa, então ele não parece, mas ele é alto e forte, e ele gosta muito de sair da área.
Ou seja, ele vai puxar também marcação. E se jogar o Delap, também é um homem de área, que também pode... No caso o Delap não pode jogar hoje, né? Se jogar o Nicolas Jackson, vai ser mais fácil para o Fluminense marcar, né? Então, eu acredito que assim, você olha essa escalação e compara nome a nome, o Chelsea é mais time que o Fluminense. Sim. Né? O Chelsea é um clube milionário, né? Mas aí que tá o ponto também. Tem alguns jogadores que a gente olha aqui e fala que tem a questão da grife, né? Porque o Arias é um jogador, para mim, que tinha condições de estar lá. O Thiago Silva é um jogador que é muito adorado ainda e que é mais a questão da idade. Ele não aguenta jogar todos os jogos. Mas o Fluminense faz um bom trabalho. Não acho que... O Chelsea ainda sente muita falta dele, né? Porque o Chelsea tem esse problema também. Muitos jogadores novos... E sente falta de uma referência, de um líder, de alguém que seja mais experiente e que faça com que esse time funcione. O time funciona normalmente pior do que os valores individuais, né? E eu acho que aqui tem muito disso, da experiência. Então tem muita gente no Chelsea, tem muito torcedor do Chelsea que tem saudade do Thiago Silva. E não é só pelo fato do que ele faz em campo, porque ele já tem 40 para 41 anos, quase completando 41 anos, então todo mundo sabe que ele não está mais no auge, né? Mas ainda assim, o Chelsea às vezes funcionava melhor por ter essa referência, né? Não tem um representante à altura, não tem um substituto à altura do Thiago Silva no Chelsea hoje, e o Thiago Silva está conseguindo jogar no Fluminense num nível sendo dosado, conseguindo colocar ele aos poucos e não precisar fazer todas as partidas no calendário. Tá jogando em ótima qualidade, sem falar do Fábio, né? Fábio sensacional também, grande mundial de clubes. O mundo tá conhecendo o Fábio, afinal a seleção não deu esse prazer para o mundo, né, de conhecer mais o Fábio. E eu sou mais o Fábio do que o Roberto Sanches. Eu acho que tem jogo. Eu acho que tem jogo sim, eu acho que dá para imaginar. Então, ó, lá no nosso site você confere toda a prévia aqui, tem lá o campinho, dá até para brincar também de montar os times. Então, eu sempre recomendo isso aqui, ó. Ferramenta muito boa que tem no nosso site. Vamos voltar a conversar aqui porque não dá para fugir de palpite. Eu quero saber de palpite. Olha, é muito difícil isso, muito difícil, porque o Fluminense tem surpreendido, né? Tem conseguido encaixar o seu jogo, encaixou contra a Inter, surpreendeu mesmo a Inter, principalmente no primeiro tempo a Inter não sabia o que fazer. O Al Hilal já não foi tão surpreendido, foi um jogo pau a pau, como falamos aqui. E contra o Chelsea, eu acho que o Chelsea tem um estilo de jogo que vai depender muito desse novo nome aí, João Pedro. Por quê? Porque ele pode dar uma dinâmica difícil para o Fluminense ali no ataque, né? Sim. E o Fluminense deve ir fechadinho. O Fluminense, eu não sei como vai conseguir causar problemas ali para essa lateral, vamos dizer assim, como é que o Fluminense vai atacar esse time do Chelsea. Eu acho que o plano de jogo para a Inter estava muito claro, para o Al Hilal era aquela questão de igualar e confiar que seus jogadores são melhores, basicamente foi isso que o Fluminense fez. Agora o Chelsea é melhor tecnicamente do que é o Al Hilal, e chega num momento melhor do que chega, embora seja... Teoricamente, é um time que vem crescendo, Isso. enquanto a Inter estava num momento que sentiu o abalo, né? O Fluminense aproveitou o início do jogo e fez a Inter sentir. O Chelsea, acho que mesmo tome um gol no início, por exemplo, não vai sentir tanto. Eu acho que vai ser um jogo muito difícil para o Fluminense. Eu acho que vai dar Chelsea. Eu apostei no Fluminense contra o Al Hilal, contra as expectativas, mas eu acho que dessa vez... vai da Chelsea, porque o Chelsea chega num momento muito bom e eu acho que o Chelsea chega motivado também. O Chelsea chega aqui agora e fala, eu não vim aqui para passear, eu tô na semifinal, eu vou querer dar tudo. Então acho que o Chelsea vai igualar o Fluminense também nessa vantagem. E aí vai depender muito desse ataque. E com Pedro Neto, João Pedro e Cole Palmer, e o Nkunku também é um ataque muito forte, né? Um setor ofensivo muito forte, enquanto o Fluminense vai depender de um Germancano que não está bem, ou de um Everaldo que cumpre mais taticamente, mas que não consegue entregar gols, né? Então, acho que isso vai pesar muito. Se o Fluminense conseguir ser clínico, mais uma vez,
pode surpreender, mas eu acho que a lógica da Chelsea. A gente até na cara no gol fez aqui as apostas antes ali, tinha colocado, votaram no Chelsea passando pelo Palmeiras, o Fluminense podia cair, mas a gente fez aquele cenário alternativo e o Fluminense não ganhava de ninguém. Se passasse, não ganharia do Palmeiras ou não ganharia do Fluminense. Essa foi a discussão que rolou naquele dia, mas eu vou mudar de ideia, tá? Porque é o seguinte, o jogo contra o Palmeiras, o Chelsea começa muito bem, o Chelsea perde ritmo, né? O Palmeiras passa a controlar. O Palmeiras podia ter ido para o intervalo empatando o jogo, né? Foi ainda perdendo. Quando fez o 1-1, tinha totais condições e levou o gol, né? Aquela infelicidade do Everton tremenda. Uma infelicidade muito grande. Eu acho que o Fluminense tem chance e vai surpreender. Vou colocar uma vitória do Fluminense por 2-1. Eu acho que vai ser apertado. A não ser que um dos times marque logo do início. E tem aquela coisa também, né, pro Chelsea. A gente falou que o Fluminense tá muito sossegado, porque primeiro que já é o brasileiro que chegou mais longe, então já vai voltar com esse troféu para casa. Todo mundo tá levando alguns troféus simbólicos, né, e chega com esse ponto ali. Bom, pegar o Chelsea. Então, se eu perder pro europeu, não, perdi pro Chelsea, que gastou tanto, contador, o João Pedro agora gastou milhões, é outro patamar. O Chelsea tá pensando... Se perder a final, que a tendência é essa, né? Entre PSG e Real Madrid do outro lado, a tendência é que daquele lado saia o campeão, tudo bem. Agora, perder pro Fluminense, o pessoal do Chelsea vai ficar meio assim, rapaz, perdi pro Sul-Americano. Vai perder pra dupla Fla-Flu no Mundial, vai ser... Não Vim pro Mundial pra perder pro Carioca, né? Pra ficar em terceiro no Carioca. Isso porque ele enfrentou o Botafogo, né? Podia ter um risco ali, quem sabe enfrentar o Vasco. Não. O Vasco vai falar, o Chelsea, vem pra cá. Mas eu acho que o Chelsea também vai jogar tranquilo, porque o Chelsea sabe que tá além do que deveria também. Porque o Chelsea não era apontado aqui como os favoritos. Lógico que o Fluminense é o azarão, é o patinho feio, como tá falando, mas o Chelsea também era um time de Conference League, né? Sim. Não é a Inter de Milão que estava na vice-liderança da Liga dos Campeões, não é o Real Madrid que sempre se espera que vença essas competições internacionais, porque eles crescem nessas competições, não é e valorizam muito, né? Crescem porque valorizam muito também. Não é o PSG que está naquela fase fantástica e é o melhor time do mundo hoje, independente do que aconteceu. O melhor time do mundo hoje é o PSG, mesmo que perca para o Real Madrid ou que perca na final, seja para o Chelsea ou para o Fluminense. Isso não vai mudar, né? E o Chelsea não era. O Chelsea estava atrás estava na segunda leva ali, estava atrás do Bayern, entre os favoritos. Era um daqueles né? times questionados. Como o Chelsea tá lá e não tá um Liverpool, não tá um Arsenal, que são times que fizeram campanhas melhores na Premier League, que fizeram campanhas melhores na Europa, né? Mas ele estava lá como campeão da Champions League. Eu só acho que esse Chelsea vai crescer nessa temporada e vai ser interessante, né? Até adiantando aí depois para a Premier League, porque essa Liverpool, City, Chelsea e Arsenal estão contratando bem, vai ser boa essa briga no Premier League. Essa briga vai ser interessante. Então é isso. Então um palpite aqui, o Massa foi com o Chelsea vencendo, eu estou indo de Fluminense e eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui embaixo o seu comentário, deixa o seu like, deixa o seu hype, se inscreva no canal do Gol. Vamos passar de 5 mil até esse final do Mundial. Vamos lá. Então, conto com a sua colaboração e valeu. Aquele abraço. Um abraço.